Olha só, meus amigos, a gente nem pode mais dizer que Alexandre de Moraes dobrou ou triplicou a aposta. Não, porque agora o jogo é dele. É ele quem manda, é ele que dá as cartas. Ele manda no STF, ele manda no Congresso, ele manda no Brasil, ele manda no que ele quiser. E ai de você se achar ruim, viu? Ai de você se questionar. Tu entra no inquérito, meu amigo, e de lá você não sai nunca mais. Vídeo inquérito das fake news que tá aí há mais de 7 anos, agora foi renovado por mais uma temporada e até agora não produziu nada. Porque a gente sabe, é uma ferramenta, um instrumento que eles querem ter à disposição sempre que precisar para calar algum opositor, para perseguir algum deputado, alguma figura de direita, não é? Porque os de esquerda, claro, estão livres para fazer o que quiserem. O sobrinho da Dilma mesmo, o Pedro Rousseff, mente todos os dias. Mas não é mentira assim, não, é coisa braba mesmo, é mentira da pesada, é fake news, ele sabe que é mentira, mesmo assim ele joga no ventilador, que é no intuito de desinformar as pessoas, de enganar as pessoas. Esse cara deveria estar preso, porque o tanto que ele mente, sabe, as coisas que ele causa, o mal que ele causa com as mentiras que ele fala diuturnamente e nada acontece com ele, mostra que no Brasil existem 2 pesos e 2 medidas. Sabe, pau que dá em Chico não dá em Francisco. E a cada dia a gente vê isso acontecendo. E agora nós vemos uma total, clara e objetiva violação à separação dos poderes. A Constituição preconiza que os poderes eles são independentes e harmônicos. Portanto, nenhum deveria se sobrepor sobre o outro. Acontece que essa decisão de Alexandre de Moraes acaba com a separação dos poderes. O ditador psicopata que hoje manda nos 3 poderes da República voltou a atacar. Desta vez, a Câmara dos Deputados, que ontem, pelo seu plenário, decidiu pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli. Mas esta figura do Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição e impõe dia a dia a sua ditadura como ofina a todos nós brasileiros. Triste Brasil, triste democracia. Na prática, o que acontece? A Constituição diz que somente os parlamentares é que podem cassar o mandato de parlamentares, tá? Salvo em algumas exceções, o que não se aplica no caso da Carla Zambelli. Ela teve ali mais de 200 votos, é verdade, em favor da sua cassação. Acontece que a Constituição preconiza que seriam necessários 257 votos, ou seja, a maioria simples. Não houve essa maioria simples. Portanto, a Câmara decidiu manter o mandato da Carla Zambelli. A lei fala isso. Mas o que sobrepõe a lei? A vontade de Alexandre de Moraes. Então, não é a gente que tem que obedecer à Constituição, é a Constituição que tem que obedecer a Alexandre de Moraes. É isso. Na prática, é isso. Nada mais está acima dele, não é? Ele está lá, embaixo tem talvez a Constituição, ou sabe-se lá mais o quê, mas é isso, ele está lá em cima. Então, ele anulou a decisão da Câmara. Sim, ele anulou. Não mandou nem para plenário, não. Ele anulou e deu 48 horas para o Hugo Mota dar posse para o suplente da Carla Zambelli. Quase 1 milhão de eleitores, que essa foi a votação que a Carla Zambelli teve, perderam a sua voz. Simplesmente foram jogados no lixo. Por quê? Porque uma pessoa que não foi eleita, que não recebeu um voto para nada, decidiu que seria assim. Outros representantes, outros deputados que tiveram centenas de milhões de votos somados, decidiram manter o mandato da Carla Zambelli, mas uma única pessoa que, repito, não recebeu um voto sequer, decidiu anular essa decisão. Esse é o Brasil de hoje, meus amigos. E não adianta reclamar, tá? Eu não estou aqui reclamando, eu só estou citando fatos. Não adianta reclamar, não adianta questionar, porque se fizer isso, você pode entrar no inquérito e de lá você não sai nunca mais. E aí já era, perdeu rede social, enfim. E há quem diga que isso aqui ainda é uma democracia. Pois é, tem gente aplaudindo a decisão de Alexandre de Moraes. Bom, uma vez um aluno me perguntou, para quem não sabe, eu sou professor de História, embora não lecione atualmente, eu trabalho com outra coisa, em outra área, né? Mas um aluno, na época que eu dava aula, me perguntou o seguinte: pô, professor, como é que os nazistas conseguiram ascender ao poder e permanecer e levar uma guerra mundial? Como é que eles conseguiram? O povo alemão estava corroborando com isso aí, o povo alemão apoiava os nazistas? E eu respondia, olha, uma série de fatores. O principal deles é atrelado aí à máquina de propaganda nazista, né? Então você tinha ali
um controle quase que absoluto das mídias da época, rádios, jornais. Você tinha o ministro da propaganda nazista, que era esqueci o nome dele, cara. Goebbels, Joseph Goebbels. Eu até brinco, né? Falo que é rede Goebbels de televisão. Então ele contribuiu muito para manipular a opinião pública, para esconder certas coisas. E é por isso que ditadores, tiranos, assassinos, genocidas da época do nazismo conseguiram avançar com seus planos. É por isso que a população apoiava certas atitudes, porque foram induzidos a acreditar que aquilo era o correto. Quer dizer, os meios pouco importam. Né? Pouco importam os meios, porque os fins são justificáveis. Era mais ou menos essa a máxima que levava as pessoas a acreditar naquela época que o que os nazistas estavam fazendo era correto. Só que a história mostrou que não era. Mais pra frente a gente viu que não era. E o próprio povo alemão percebeu o que estava acontecendo, né? E claro, depois ficou comprovado que mais da metade da população sequer sabia dos campos de concentração, né? Enfim, essa história é para um outro vídeo. Mas a questão aqui no Brasil é muito pior do que aconteceu naquela época e em outros momentos da história também. Porque aqui todo mundo tem acesso à informação. Hoje tem rede social, naquela época não tinha nem internet. Mas hoje a gente tem rede social, hoje fica claro e evidente para todo mundo o que está acontecendo. Quer dizer, todo mundo tem acesso a esse livrinho aqui, todo mundo sabe o que está escrito aqui. Todo mundo sabe que o que aconteceu com essa decisão referente a Zambelli foi uma arbitrariedade sem tamanho, como muitas outras que vêm acontecendo dia após outro. Todo mundo sabe que Alexandre de Moraes age à margem do que diz a Constituição. O Alexandre de Moraes foi sancionado pela maior democracia do mundo, os Estados Unidos da América, por violar direitos humanos básicos. Então, não tem desculpa. Sabe, essa pergunta que me faziam no passado, né? Como é que os alemães conseguiram chegar tão longe? Como é que Alexandre de Moraes consegue chegar tão longe? Porque tem gente que apoia. Porque tem gente que bate palma, porque tem gente que anseia viver numa ditadura, que aceita viver sobre uma ditadura desde que o ditador seja quem ele apoie. Ou desde que o ditador esteja perseguindo quem ele não gosta, aí tá tudo certo. Não, é para prender Bolsonaro? Ah, então tudo bem rasgar a Constituição, violar a lei, inventar fundamentos jurídicos, inventar um golpe imaginário que não aconteceu, tá tudo bem, é para prender Bolsonaro, então pode. A Zambelli, apoiadora do Bolsonaro, não, então pode. Então tá tudo certo. Imagine, cara, imagine se era o contrário. Imagine se sei lá, a Michele Bolsonaro, esposa do presidente Bolsonaro, a ter um contrato de 130 milhões de reais com um banco ou com uma empresa que agora a gente está vendo que é corrupta, que fraudou documentos, que fraudou títulos. Imagina se são os filhos do Bolsonaro que recebem mesada do careca do INSS de 300 mil reais, que receberam aí 25 milhões de reais. Imagine! Mas o mundo já teria desabado, mas tudo isso aconteceu com o Lula, eram os filhos do Lula que recebem mesada, é a esposa de Alexandre de Moraes, que teve um contrato com o Banco Master de 130 milhões de reais, e é o que tudo indica e as informações dão conta que ela recebeu já quase metade desse valor. É o ministro Dias Toffoli, que pegou um jatinho particular de um empresário ligado a esquemas obscuros, que segundo informações também voou numa aeronave aí de um membro do PCC, né? Pega voo também com advogados de réus com ação no Supremo que estão no gabinete dele. Tudo isso acontece à luz do dia e ninguém faz nada. Sabe, o pior de tudo é ter gente que bate palma para isso e que ainda acha que o Brasil é uma democracia. Democracia do quê, meu amigo? A democracia para o PT e para a esquerda é um conceito relativo, como disse o Lula. É a vontade deles. Quando eu mando em você, é democracia. Quando você manda em mim, é ditadura. Basicamente é isso. Quando é a direita no poder, o que só aconteceu nos últimos 4 anos, né? De 2019 a 2022, era ditadura, né? Todo o resto era democracia. Que democracia, hein? Bom, eu espero que a gente possa retomar a nossa liberdade e eu oro para que isso aconteça e eu sei que isso vai acontecer. Quando
ainda é uma incógnita, mas está cada dia mais próximo. Eu sei disso. E o ano que vem a gente vai, se Deus quiser, ratificar essa mudança. A gente precisa disso, porque ninguém aguenta mais. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.